Fala comigo! Sejam todos bem-vindos ao CPX Podcast, o melhor podcast do Salvador do Brasil. Tá me imitando, mano? Eu falo porque eu já salvei já a sua fala na minha mente. Você esqueceu de falar hoje considerado pela sua mãe. Ah, é verdade, ainda tem isso. Mas, muito obrigado, mamãe. Você é linda, maravilhosa. Continue nos dando audiência, assim como todos vocês. Pois é. Estamos aqui diretamente do Espaço 2.0 Music Bar. Como sempre, nossa nova casa, agora, graças a Deus, obrigado, felicidade. Nunca sozinho, você já viu que ela já se meteu. Pois é, não sei se você reparou de cabelo novo. É verdade, nem vi. Eu sou chique, né? Cabelo Eu tenho que trocar novo. de cabelo. Cada programa a gente tem que se reinventar. Essa, Manu. Manu, deixa eu te falar uma coisa. Hoje, nosso convidado é diferenciado. É super diferenciado. Eu acredito que a galera vai amar isso. Não, é porque hoje a gente vai falar de um assunto que nem todo mundo entende. Tipo, principalmente eu posso assumir aqui que eu não entendo muito não, viu? Que inclusive todo mundo não entende, mas é super necessário. É interessante. Super necessário pra todo mundo. E que tal você fazer aquela chamada do nosso convidado? Pois é, eu vou fazer, né? Nascido e criado no Complexo do Nordeste de Amaralina, Carlos Abraão é um jovem que, assim como muitos outros da nossa comunidade, superou e supera muitos desafios. Hoje, aos 28 anos, ele é esposo, filho, irmão e também advogado. É isso, hein? E aí, Carlos? Boa noite, Manu. Boa noite, Sobral. É um prazer enorme estar com vocês aqui. Eu fico muito lisonjeado. Vocês têm recorde de audiência, e não só aqui no nosso complexo, como no Brasil todo. Fico feliz de estar com vocês. Graças a Deus. Isso aí, tamo junto. Ô, Carlos, aproveita aí que a palavra já tá com você, se apresenta pra galera, fala um pouquinho quem é você e tal. Eu sou um jovem baiano, soteropolitano, filho do Nordeste de Amaralina, com muito orgulho, residente do bairro também, e hoje eu sou advogado, sou esposo, sou filho, como vocês falaram, sou irmão, e o pouquinho do conhecimento que a gente vem adquirindo de todas as maneiras possíveis, como nessa oportunidade a gente vem tentando passar, porque conhecimento eu aprendi que é algo que ninguém nunca te rouba. Com certeza. Então, eu acho que é mais ou menos isso que eu posso falar. É sempre um pouco difícil falar sobre a gente mesmo, Não é verdade. mas seria isso que eu teria para falar a meu respeito. Legal. Pois é, agora, Carlos, me diga uma coisa. Como entrou na carreira da advocacia? Bom, a minha inspiração principal para isso foi o meu avô, que também, por sinal, era morador do Nordeste de Amaralina. Ele teve 16 filhos, acredite se quiser, com a mesma mulher. Gosta. E por causa dessa responsabilidade muito grande, família grande, ele sempre trabalhou muito, mas não teve muita oportunidade de desenvolver estudo, certo? Fez alguns cursos e tudo mais, mas ele tinha um sonho. Ele sempre falava, e minha mãe também me relatou muito isso durante toda a minha adolescência, que ele sempre falava que quando ele se aposentasse, ele faria direito para poder promover justiça. E isso foi algo que marcou a minha vida, na minha pré-adolescência, na minha adolescência, e foi o que me motivou, a princípio, a tender para a área do direito, da advocacia. Iniciei a faculdade pensando em fazer concurso, concluí a faculdade, no 9º semestre eu passei no exame de ordem. Quando eu concluí, no semestre seguinte da minha conclusão, apareceu uma oportunidade de estudar, fazer uma pós-graduação em São Paulo. Fui para São Paulo, passei mais ou menos 3 anos e meio a 4 anos em São Paulo. Passei muitos perrengues, mas também muitas alegrias. Tive a oportunidade de fazer parte da comissão especial da Jovem Advocacia do Estado de São Paulo. Fui vice-presidente da Comissão de Parcerias e Convênios Públicos da OAB São Paulo, na cidade de Itaquaquecetuba, que fica na região metropolitana de São Paulo. Adquiri bastante experiência lá, sou grato a muita gente e aprendi muito também, falhei, errei, cresci. Enfim, hoje estou aqui, sou advogado e ganho com isso, é o meu trabalho, mas como eu tento trazer para a minha comunidade um retorno.
Agora você viu, mano? O cara falou coisa como a pó, viajado, o Pois cara é, muitos anos. o currículo cara desse tem pesado. 28 anos só, velho? Não tem Isso é como. gato, viu, velho? Isso é gato. O cara com 28 anos tem uma trajetória 28 muito anos, bacana. é verdade. Velho, é muito bom estar aqui com você hoje conversando. Eu espero que o nosso papo de hoje, o nosso assunto, que foi algo que a gente escolheu aqui internamente, que traga, né, conhecimento para todo mundo que vai assistir, que é política. Política. Agora, né, esse interesse com política é alguma área de atuação sua hoje ou é só a nível de conhecimento mesmo? Na verdade, não. A nível de conhecimento, eu acho que é um conhecimento que deve, como a Manu falou no início, é importantíssimo para todo cidadão. Porque política, ela mexe com o nosso íntimo, desde o que a gente come, o quanto a gente paga, verdade. ou deixa de pagar, os impostos. A nossa vida toda é gerada através da política. Então, apesar de a gente ter esse preconceito com política, é fundamental que a gente entenda e se envolva, nem que seja com um voto consciente. Isso é verdade. Porque política em si é um assunto difícil. O pessoal costuma dizer que política não se discute, mas na verdade ela deve ser discutida Discute assim. muito. Com civilidade, com democracia. Isso é verdade. Porque tem muita gente aí que brigou. Ó, tem gente que tá matando por causa desse presidente. Rapaz, é complicado. Mas eu acho que muita coisa acontece justamente por falta de conhecimento mesmo. Certo. Eu fico defendendo um lado ou o outro, mas não entende o que está fazendo. Pois é. Só levanta a bandeira de fulano e de Beltrano e é isso aí, vamos nessa. É complicado. Com certeza. Numa participação política assim, quem que mais se beneficia assim? Não a nível financeiro, mas a nível do partido em si, ou das pessoas, ou de quem, a gente mesmo, a política e tal. Tem uma frase que eu gosto muito do pastor Martin Luther King, que ele fala que pior que a opressão dos maus é a omissão daqueles que se dizem bons. Então eu acredito que se envolver na política, quando você tem a boa intenção, e não só a boa intenção, mas o caráter amadurecido e o desejo de fazer o bem comum, porque política não é algo que pode ser egoísta. Você tem que pensar no bem comunitário. E qualquer pessoa que se envolve, isso traz benefício para toda a comunidade. Mas a gente sabe que tem os poréns, né, no meio do caminho. Só que a gente está aqui para tentar ser a exceção. Com certeza. Não talvez pleiteando nenhum cargo público, mas, no mínimo, ouvindo o CPX Podcast para votar consciente. Como funciona a hierarquia dentro do governo? Olha, o governo, nosso ordenamento jurídico, a nossa Constituição, traz 3 poderes, a divisão de 3 poderes que eles se complementam, eles se auxiliam um ao outro. É o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, certo? As hierarquias em cada poder e em cada órgão específico vai de acordo com a lei que gere aquele poder ou aquele órgão ou aquela entidade. Mas, assim, de forma genérica, de forma geral, eu acredito que hierarquia na política governamental ela é necessária por questão de responsabilidade, questão de fiscalização, principalmente quando a gente fala dessa harmonia dos poderes. Até porque um complementa o outro, no caso, como você falou. Então, por exemplo, o poder legislativo ele fiscaliza as ações do poder executivo. Não existe uma hierarquia direta, mas existe o que a gente chama de pesos e contrapesos, certo? Então, um fiscalizando o outro para que, teoricamente, não exista nenhuma opressão por parte de nenhum dos poderes, nem nenhum tipo de falcatrua no popular. Pois é, todo mundo junto e misturado, né? Não é tipo uma coisa, tipo, fulano é chefe de fulano, nada disso. É todo mundo... Não, existem hierarquias. Por exemplo, o presidente da República, ele é chefe das Forças Armadas. Ele é o chefe supremo das Forças Armadas. Nossa. Então, mas existe toda uma liturgia por trás disso. É um bisoião no outro. É. Qual foi você fazendo o seu aí? Pois é. Agora, eu e Sobral, nós somos muito leigos. Como fazemos para introduzir o assunto política na sociedade como um todo? Aquilo que a gente tinha comentado no início. Eu acredito que ter consciência de que política envolve desde o seu levantar até o acender uma lâmpada dentro de casa, apagar uma lâmpada, a água que você consome, o leite que está
por acaso tá absurdo no Não, mercado. a gente fez uma piada, desculpa te atrapalhar, a gente fez uma piada no programa passado falando justamente disso. Tá mais fácil você comprar uma vaca do que comprar um leite em pó agora. Exato. Isso é maluco, velho. Exatamente. Então, quando a gente primeiro tem consciência que a política influencia nisso tudo e o meu voto é de fato poderoso, não é aquela teoria só de que o poder emana do povo, realmente o poder emana do povo. Então, quanto mais a gente massificar isso, conscientizar disso, eu acredito que é dessa forma que a gente consegue. É que com mais conhecimento, mais teoria, mais consciência, Isso. mais um trabalho bem feito. E aí a gente consegue introduzir em qualquer ambiente esse tipo de assunto. Deveria ser algo já no colégio, uma parada bem desde Isso. desde cedo, Eu né? acho que deveria ser por aí, como você falou. Deveria desde cedo. ter política nas É escolas. porque a gente, tipo, a galera já pode votar a partir dos 16 anos. Porque quando a gente fala em política, às vezes a gente pensa logo na política partidária. Sim. Do lado A, principalmente agora. Esse ano a gente está extremamente polarizado na política. É. Mas se a gente pensar na política como algo comunitário, social, a gente não vai levar partido A, partido B para dentro das escolas. Mas é a consciência do poder da política, como a gente está debatendo aqui. Justamente. Levar realmente, de fato, a informação, né? É porque a gente Exatamente. precisa ter uma consciência do que a gente está fazendo e quais são os impactos disso no meio, né? Então, eu acho muito importante a forma de como isso vai chegar para todo mundo, né? Qual o formato disso. Falando a nível de governo mesmo, a gente percebe que com o passar dos anos vem se tornando bem comum pessoas que não têm conhecimento nenhum com política, pessoas assim que a gente não imagina que seria um político que vem assumindo cargos públicos, né? Num trabalho hoje a gente manda um currículo. Participa de uma entrevista, a gente tem que ter determinados requisitos mínimos, determinada atribuições, cursos, essas coisas para ser aprovado. Na política isso é livre, é liberado, ou tipo, vai qualquer um? Na política não tem esse requisito pelo fato de que os cargos políticos eletivos, eles são reflexo da população, são representantes do povo. Então seria um pouco injusto a gente colocar, sendo que, por exemplo, nosso país ainda tem um número considerável de analfabetos ou de analfabetos funcionais. Seria muito cruel a gente dizer que uma pessoa de classe intelectual, formal mais baixa não pudesse candidatar. Mas o que eu acho mais perigoso não é nem isso, Sobral. A gente vê muitos artistas hoje que estão se candidatando, também é direito, não vejo nada ilegal nisso, não existe nada ilegal nisso. Mas se a gente parar para pensar na questão moral, às vezes a pessoa não tem nenhum tipo de dom ou de percepção política e às vezes a pessoa nem tinha esse sonho. Às vezes um político profissional, como a gente chama, copta aquela pessoa Por conta da massa dele? Da massa, do acesso que ele tem à população, ao público, à visibilidade, e copta aquela pessoa para ser candidato a, por exemplo, um governador, copta para ser candidato a deputado estadual. Por quê? Lá na frente eu acho que a gente vai chegar a discutir sobre isso. Porque o governador, o presidente, o prefeito, eles precisam do legislativo para governar. E fora que fortalece também a questão do lado deles, né? Exato. A governabilidade dele fica muito mais facilitada. Agora, eu não sei se vocês têm essa visão, mas eu acho que na maioria das vezes é pelo dinheiro, mais pelo salário. Porque o povo, de fato, nunca estudou política, nunca fez nada, vai se candidatar, vai fazer o quê na política? Mas ganha porque tem justamente o que a gente falou, né? A massa. Se fosse só pelo salário, estaria menos mal, viu? Porque é pelo salário e pelo que não é devido também. Porque tem muita gente que entrou na política não só pensando naquele salário de vereador, de prefeito, de deputado, mas no que eles podem mover por trás dos panos. Isso, é isso que eu quis dizer também, pelo dinheiro, pela... É o poder mesmo, a questão do poder. No jornal, a gente sempre vê o pessoal falando assim, os ministros do Supremo Tribunal Pois é. Federal. Renata, né, que inclusive ela aparece comigo. Quem é essa galera aí? Como é que chega? Como é que esse pessoal é escolhido? Porque não tem votação para isso, né? Não. O presidente da República, existe um requisito máximo. A pessoa indicada, o presidente da República é quem indica o ministro do Supremo. Ele certo? indica ou ele já escolhe aquele ali mesmo e pronto? Não, ele indica. Ah, O entendi. que é que acontece? Ele indica, a pessoa tem que ter o máximo saber jurídico, certo? É um requisito que a Constituição traz. E o Senado é quem vai fazer a aprovação, a votação para aprovar ou não aquele ministro.
Só que como tem toda essa questão política, normalmente eu não me lembro, não posso afirmar que sim ou que não, mas eu não me lembro da última vez que um presidente indicou e não foi aprovado pelo Senado. É, realmente, porque nesse governo que é atual, a gente já viu muita gente trocando de ministro. Pois é, o povo troca de ministro como a troca de roupa. É Todo desse dia. jeito de fofoca, mano. Mas aí, Todo dia um ministro novo. o ministro do Supremo, ele tem um cargo vitalício. Ele não é trocado. Ele pode ser impeachmentado, assim como o presidente da República. Só que os ministros de governo, que vocês estão se referindo, aí sim, realmente. Essa dança das cadeiras aí que a gente está vendo. Eu queria ser o Supremo lá, o meu Supremo Senhor Caiô, o miseravão. Pois é. Só vou cair quando eu morrer. Hoje, me dê um nome de um Supremo hoje aí, pra ver se eu conheço alguém assim. Tem o Alexandre de Moraes, bem falado, muito polêmico. Temos o Luiz Barroso. Só o nome pesado. Imagine Alexandre Sobral, o nome pesado. Alexandre Sobral, ministro. Só esse Sobral aí. Sobral, e olhe que é com 3 Os. Sim, pra Sobral. enfatizar que é com O, a pessoa não fica Porque você é o confundindo. único. Claro, claro. Agora, Isso porque prefeito. o público não viu o emblema, né? Ah, ainda tem um Pois emblema. Olha, aí, na moral, leva, é porque tem que ser bem rápido. Você mostra meu emblema aí, pá, pra galera, que nem o Jequiti, pra galera já se ligar. Eu acho que vai ter muita gente tatuando o emblema da sua vida. Vai ter. Agora, prefeito, governador, presidente da República, deputado estadual, deputado federal, senadores, é muita gente. Galera, né, velho? Qual a real importância de ter tantos cargos? É necessário ter essa galera toda lá dentro? Eu acho necessário. Talvez não seja funcional em muitas ocasiões, mas eu acho necessário. Eu acho que a ideia do poder constituinte, é o poder que trouxe a Constituição para a nossa sociedade, a ideia é legal. Eu acho o ordenamento jurídico brasileiro fantástico. Só que muitas vezes, na prática, isso acaba dando mais espaço para o sistema corrupto do que para impedir a corrupção. Eu acho que facilita mais do que dificulta. Porque ele consegue trazer a panelinha dele pra perto. Né? Exatamente. É barril. E tem as trocas de favores, toma lá da cá. Isso é verdade. Agora, qual a relevância prática da Câmara dos Deputados Federal? A relevância prática. Olha, quando a gente para pensar, eu vi uma pesquisa há um tempo atrás, talvez tenha mudado alguma coisa, porque já tem alguns meses, que falava que de cada 10 pessoas que você perguntasse, 7 não lembravam os 3 últimos deputados federais para quem tinham votado. E quando a gente vê, por exemplo, nesse nosso sistema, nesse ano agora de eleição, 2022, está extremamente polarizado, é A ou B. E as pessoas estão tão focadas no presidente da República A ou B que esquecem a importância do deputado federal. Por exemplo, a Câmara dos Deputados é que tem o poder de dar início a um processo de impeachment, por exemplo. Lembra no impeachment da Dilma Rousseff, sim, que o Cunha ficou em evidência porque ele era presidente da Câmara e estava na mão dele a caneta lá para assinar a abertura ou não do impeachment. Ficaram meses aquela discussão e ele ia para conversar com a Dilma e vinha e tá aquele jogo político todo, porque a Câmara dos Deputados tem esse poder. Não são eles que votam para a condenação ou absolvição do presidente, é o Senado que vota, mas eles é quem tem o poder de dar início. A Câmara dos Deputados, por exemplo, é quem elabora a lei de diretrizes orçamentárias, ou seja, vai dizer o que a União vai gastar com o quê, o quanto vai gastar da riqueza do país, com saúde, com educação, e o presidente da República fica restrito à lei orçamentária. Então, olha o poder que a Câmara dos Deputados tem. Mas os caras é barril, os caras têm a senha. Tem muita senha. Os caras lá dentro é babado. A grosso modo, os caras têm a senha, velho. Acho que eu tô pensando em largar podcast. Vou me candidatar. É porque você viu o que ele falou, né? Mas eu quero o vitalício. Qual é o vitalício mesmo? É o Supremo. o Supremo Senhor Caiô do Brasil. Eu vou ser o vitalício. Você viu como ele falou, né? Teve uma pesquisa que ele viu que as pessoas não lembram, porque realmente não lembram. Cada 10, 7 pessoas. Então me inclua aí, porque eu também não lembro o que a gente votou. Não. Mas tem que Eu lembrar. tenho certeza que você votou em Igor Canário. Aonde se fez? Eu? Agora, falando em Igor Canário, teve uma vez, foi até polêmico isso, ele estava em cima do trio, aí acho que os guardas chegaram regaçando com tudo que é a pegada de Canário, aquela à frente, ele... Você sabia que eu posso prender você agora? Ele pode prender mesmo? Ele pode fazer isso só por conta do cargo de deputado federal? Ou como assim, eu não vou entrar no fato, no mérito aí, porque eu não sei ao certo o contexto. Mas, sobre essa questão aí, qualquer cidadão, o artigo, salvo engano,
301 do Código de Processo Penal, ele dá essa liberdade. Qualquer cidadão, mesmo que não tenha nenhuma autoridade policial por perto, em flagrante delito, ele pode dar ordem de prisão. Então, provavelmente ele poderia sim prender se houvesse um crime, se tivesse em flagrante. Manu me olhou querendo me prender, Eu mano? vou prender muita gente. Tá Agora, vendo? assim, você pode dar uma voz de prisão se vai prender de verdade. Eu prendo porque eu sou isso. E qual é a diferença, assim, do deputado federal para os estaduais? Olha, em regra, eles fazem basicamente a mesma coisa sobre a questão da legislação. Eles criam leis, digamos assim. Certo. Mas o deputado estadual ele está inserido na Assembleia Legislativa. Ele não pode criar nenhum tipo de lei que interfira na União ou nos municípios. Então, eles estão restritos ao âmbito estadual. Entendi. E eles também fiscalizam o governador, que acaba sendo semelhante ao deputado federal, que fiscaliza também os atos do presidente da República. E como é composto esse poder legislativo, assim? Não entendi? Como é composto o poder legislativo? Ora, o poder legislativo ele é composto pelo Congresso Nacional, Certo. que são as duas casas, a Câmara dos Deputados, certo? E o Senado Federal. Nós temos um modelo bicameral. E, no âmbito estadual, tem a Assembleia Legislativa, que são os deputados estaduais, como a gente já se referiu, e, no âmbito municipal, a Câmara de Vereadores. Você falou que é bicameral? Bicameral, porque são duas câmaras. A Câmara, na verdade, duas câmaras não, perdão, duas casas. A Câmara Federal e o Senado Federal. Bicameral. Palavra nova. Entendi. Não conhecia, não. Também não. Se o poder legislativo é tão relevante, como é que ficam as atribuições do nosso presidente da República? Olha, o presidente é tido como o chefe máximo, a autoridade máxima da nação. Mas, como a gente tinha conversado antes, por esse sistema de pesos e contrapesos, ele é muito fiscalizado. Então, muitas ações do presidente da República dependem do Congresso Nacional, por exemplo. Entendeu? Entendi. Então, assim, mas o presidente da República, ele exerce duas funções importantes. Primeiro, ele é chefe de Estado e ele é chefe de governo. Chefe de Estado, ele representa o país na comunidade internacional e chefe de governo, ele dá as diretrizes, ele dá as ordens dentro do governo aqui, como é que vai funcionar as coisas, dentro daquela que a gente falou das leis de diretrizes orçamentárias. Dentro daquilo ali, ele vai dizer como é que vai distribuir verba para tal, o que vai fazer e tal. Que é diferente, por exemplo, na Inglaterra, que é um sistema parlamentarista, que o chefe de Estado é o primeiro-ministro, ele não é chefe de governo. Então, ele praticamente representa na comunidade internacional, mas ele não dá as diretrizes de governo. São os parlamentares que discutem e dão as diretrizes. Então o cara é presidente, no caso da República, mas, tipo, beleza, ele é o chefão, mas por trás desse chefão ele tem toda uma diretriz que ele tem que seguir para poder dizer Exatamente. ou fazer alguma coisa, no caso. Para evitar um autoritarismo, né? Ah, é verdade. Qual a função do senador e a diferença das suas atribuições para os deputados federais? Ó, o senador, logo de começo, ele é um voto ainda mais pesado, eu digo assim, porque o cara vai ficar lá 8 anos. É isso, velho. Eu tava lendo esse 8 bagulho e anos. o cara, você vota no cara, o cara fica 8 anos lá, velho. O cara tem um poderzão, velho. 8 anos, mano. Exatamente. Então é um voto ainda mais pesado e se você parar para pensar, é um voto que, por exemplo, esse ano nós temos eleição para senador. E a gente não se vê falar muito nisso. vê né? não, velho. O cara representa o Estado, ele fica lá 8 anos. 8 anos, recebendo verba pública, tendo que cumprir a representação do Estado. E é diferente do deputado nesse quesito aí também. Porque o deputado, ele representa diretamente o povo. O senador, ele representa o Estado. Então, a eleição dele não é proporcional. Então, por exemplo, você tem na eleição proporcional, você tem deputados aí que são eleitos com 20 mil votos, por exemplo, e deputados que deixam de ser eleitos tendo 40 mil votos. Quando você vai estudar isso aí, porque eu acho que agora não dá para a gente destrinchar isso, mas você vai ver que é por causa do sistema proporcional de votos, certo? O senador não. Quem tem mais voto é eleito. Que não é o presidente. Exatamente. E aí a função do deputado federal basicamente é representar o povo e os desejos do povo. Já o senador ele está ali para fiscalizar, aí ele também faz parte da fiscalização do presidente da República e para representar os interesses do Estado.
Então, cada embasado. estado tem são 81 senadores, cada estado tem três Tem senadores. 3 senadores. Embasado nesses conhecimentos de política, eu tô quase fera aqui em política, assim. Ah, Tipo, a gente pensa muito, quando a gente fala em política, a gente pensa em confiança. Pensa na questão de dizer, pô, eu posso ou não posso? A gente pode confiar no político? Como é que a gente pode acompanhar o trabalho dele? Como é que a gente pode, tipo, pô, fulano, votei em fulano, fulano prometeu tal coisa, vamos acompanhar esse processo, posso confiar nessa promessa? Ele merece realmente esse voto? Como é que o cidadão hoje ele pode meio que também fiscalizar esse tipo de coisa para poder valer a pena o voto, né? Você fez a pergunta e concluiu com a palavra-chave: fiscalizar. Porque eu acho que em qualquer relação, não só da política, de amizade, casamento, seja lá o que for, a confiança pode vir a ser quebrada. E na política, como é que você faz para retaliar, digamos assim, quando um candidato que promete algo não cumpre? Fiscalizar, primeiro, para ver, como você falou, Sim. se ele cumpriu ou não. E se ele não cumpriu, se for um deputado, um prefeito, um governador, um presidente, seja lá o que for, 4 anos depois, você não vota nele. Se possível, faz até campanha contra ele e vota em quem você quiser. Ou eu posso prendê-lo. Isso é democracia. Pois Posso é. prendê-lo? Posso prendê-lo? Aí já é mais difícil. deixa preso. Eu já ia perguntar, posso prender? Quero fazer uma perguntinha meio polêmica. Tem muitos políticos aí que a gente aqui da capital não conhece. Eles focam mais no interior. Você acha que é uma estratégia de marketing para eles, assim, por fato do povo do interior não ter muito conhecimento na política, no caso, eu te dou um saquinho de cimento e você vota em mim, eu te dou um bloquinho e você vota em mim? Talvez estratégia, não sei se de marketing, mas pode ser uma estratégia eleitoral, certo? Porque a eleição faz parte do âmbito político. E, de fato, como você falou, quanto menos conhecimento, quanto menos acesso ao conhecimento, mais fácil de ser manipulado. Entendeu? Então, eu acredito que pode ser, sim, eu acredito que sim. E eleição Inclusive, até interior? dentro da capital também. Às vezes tem bairros mais periféricos que, infelizmente, as pessoas não têm acesso a conhecimento, ou às vezes não se importam porque já estão saturadas de ser enganados toda vez, como você Sobral falou anteriormente, promete e não cumpre. E aí... Aí de fato o povo chuta o balde, Chuta o me dá balde, 100 reais aí que eu voto em você. É, porque também a eleição interior, filho, é festa. É verdade. É festa. Tipo, a pessoa não sabe porque, no caso, a real importância que você está trazendo aqui de informações que é uma eleição. Só que a galera faz festa, velho. Tipo, vou viajar, vou voltar, vai justificar. Às vezes é uma caixa de cerveja. Uma caixa de cerveja, vou colar no cimento, arrastão, saco de cimento. vai encher o tanque de gasolina. E, tipo, a gente tá voltando em pessoas que vão decidir muita coisa pela Muita gente. coisa pela gente. E depois a gente chora, porque a gente tá numa situação que cada vez, infelizmente, estamos polarizados, né? Sim. Que é o que a gente mais escuta hoje sobre política. A gente não consegue, quer dizer, até então, né? Eu acredito que a gente vai sair desse mundo de polarização até que as pessoas comecem a ter conhecimento, consciência disso. A gente tem que sair disso de um momento. A gente tem que votar em outras pessoas. Tem que dar oportunidade a outros candidatos também, né? Sim. Não dá para confiar em todo mundo, mas uma hora a gente tem que tirar. Porque a gente, na eleição passada, a gente acabou tirando um, colocou outro, que não foi muito bacana. Deixe de fofoca. Eu jamais. Deixe de fofoca. Deixe de Tô fofoca. livre. Mas é basicamente isso. A eleição em si, ela é muito importante. Porém, a gente não tem esse acesso de informações, quer dizer, de ter tem, mas não tem, talvez, trabalhos como esses, Sim. que tragam informações de formato mais tranquilo. A pessoa, tipo, hoje a pessoa tá aqui escutando um podcast meio-dia sobre política, que tá um assunto leve. Eu mesmo que não gosto de discutir, tô aqui querendo levar aqui horas com você, para saber muito mais coisas, e eu acredito que quem tá assistindo também tá nessa mesma pegada. Lógico. Com certeza. Agora sim, eu não sei se vocês já escutaram isso. Eu gosto de fazer pergunta polêmica, que eu sou polêmico. polêmica. Não sei se vocês já escutaram, mas geralmente o povo, até na minha família mesmo, o povo fala que os políticos, tipo, um exemplo, presidente, eles não gostam de investir muito na educação para realmente o povo não ter muito acesso e para eles fazerem o que eles quiserem. Você acha que isso é verdade? Teve mesmo o nosso presidente, o nosso queridíssimo presidente, ele falou que o povo ia votar com o título de eleitor na mão e a carteira de burro na outra mão. É brincadeira. Você acha que isso é realmente verdade? Mas não é polêmica. Olha, tecnicamente eu não tenho nenhum tipo de comprovação em relação a isso, mas eu, como pessoa, como cidadão, eu acredito que isso seja verdade, sim. Porque eu acredito que a falta de conhecimento, de acesso ao conhecimento, ajuda, como eu disse anteriormente, na manipulação.
Então, sem sombra de dúvidas. Que foi justamente o que a gente falou no início, que foi a questão de você introduzir o assunto política, como outros assuntos também que são importantes para a gente, na escola, desde o início, desde novo, desde jovem, para a gente entender. Tá né? mais que na hora, né? Uma coisa que tem ajudado muito é a internet, porque mudou-se de um tempo para cá a estrutura de como fazer política. Sim. Antigamente, essa altura do campeonato, a gente estaria vendo a cidade cheia de carro de som, de Papel para tudo que é lado. E a internet mudou muita coisa. Você vê que o ex-presidente dos Estados Unidos começou com essa coisa de... Pelo Twitter, ele dava comunicados oficiais e tudo mais. E hoje a gente tem a oportunidade de estar aqui com vocês, com esse alcance de público que vocês têm, debatendo, falando sobre política, que é fantástico também. E você acha melhor como tá melhor hoje ou antigamente era melhor? Porque antigamente era mais boca a boca mesmo, a gente via o político. Acho que a porra tá barril. Eu acho que hoje tá melhor por conta do alcance, né, que a internet tem. Eu ia falar isso, eu concordo com você. Eu acho que hoje tá... Se não for melhor, Sobral, para não ficar entre um e outro, eu acho que tá menos pior, porque antigamente eu acho que era muito mais fácil de manipular. Daqui que a notícia chegasse até o público e não alcançava todo mundo. Então, hoje, com a internet, está muito mais fácil a gente conseguir levar boa informação para as pessoas. É barril, porque os caras estão botando até rosto de político falando as paradas que o cara não falou, né? Então, É verdade, é a nova tecnologia do Sim. metaverso, o povo faz horrores. imagina. mesmo. Velho, botou o rosto de Lula falando um bocado de parada assim que o cara não tava falando. E eles estão fazendo isso justamente para poder fazer campanhas, né? Inclusive tem páginas fortes em cima disso, para fazer campanhas sobre a questão da fake news, Da né? fake news, pro povo não cair nas fake Que é news. péssimo, que hoje a horrível. gente vota em alguém que não sabe ou deixa de votar em alguém que mereça, justamente por informações que não existem. Então, Pois é, hoje a internet, ela dá é um mundo muito grande. Assim como pode ser muito positivo para os políticos, pode ser muito negativo por conta desses negócios de É uma fake news faca de mesmo. 2 gumes, realmente. Pois é. Agora falando um pouco da internet, já que a gente está no mundo da internet, o que você acha da relação do posicionamento? Você acha de fato que o povo tem que se posicionar ou não? Sem dúvida, sem dúvida. O poder, de fato, emana do povo e eu acho que essa comunicação, esse alcance de conhecimento, de informação, é uma forma do povo, entre aspas, muitas aspas, se armar contra esse sistema ruim. Se armar com a consciência, com o voto certo. Se armar também tendo muito cuidado, porque às vezes tem gente que fala, ai, minha opinião, eu quero dar minha opinião, mas a partir do momento que você dá a sua opinião, você tem que saber o que a outra pessoa vai escutar da sua opinião, se não vai machucar ela, Sim. se não vai feri-la. Tem que ter muita consciência, né? Sem sombra de dúvida. É necessário ter, como a gente falou, civilidade, educação e saber que a gente está num país que é democrático. Graças a Deus é democrático. Isso é verdade. Permite que cada um tenha a sua opinião, saiba ouvir, saiba que o limite é sempre o respeito. Quando a gente tem empatia e viu que aquilo que a gente vai falar, ou a nossa opinião, ou a forma como a gente transmite a nossa opinião está desrespeitando o outro, a gente cessa por ali, para ali. Pois é, agora o papo tá muito gostoso, mas de forma geral, o que você diria para a população diante de tudo isso que foi discutido aqui? e foi coisa pra porra, viu? Se você não prestou atenção, pode lá você, viu, rapaz? Vai voltar o vídeo todo e vai ouvir tudo de novo. De uma forma geral, resumida. De forma geral, consciência, pesquisa. Hoje a gente tem o professor Google aí, a gente pode pesquisar sobre o candidato, as suas propostas. Como a gente falou hoje, esse ano nós temos eleição para presidente da República, para governador. Pesquise sobre o seu candidato, primeiro para o executivo, governador, presidente da República. Pondere aquele candidato que você quer votar. Depois que você souber quem é o candidato que você vai votar, comece a pesquisar sobre os deputados, sobre o senador, que estão alinhados com as ideias dele. Como a gente viu, precisa ter esse alinhamento. E é isso. Vote, o voto é secreto, vote em quem você quiser, quem você achar melhor, mas não vote aleatório, não vote, como a gente falou, por um saco de cimento nem por uma caixa de cerveja. Pois é, jamais. Manu já queria voltar pra cá de quê, mano? Mentira, ó, desarme que eu vou votar consciente, eu vou votar certo e espero que vocês também. O voto é secreto, eu não vou falar de quem eu vou votar, não. Não, mas depois dessa aula aqui que a gente teve hoje, se você Que também é não isso? se conscientizar aqui... Pois é, aí eu vou dar um bocado de quilão. Se eu Manu, pegar você- fazendo besteira na rua, ele vai ver. Civilidade, Não, sem eu briga, isso é com você. Tô civilizada, é porque às vezes o povo me revolta, quer trocar o voto e troca de quê?
Pelo amor de Deus. Mas essa questão que, até o que você citou, o que ele falou, a questão do posicionamento hoje vem crescendo bastante nas redes sociais. A gente vê pessoas influentes falando sobre política, pessoas trazendo informações sobre política. Sim. Tá crescendo a tecnologia também para isso, com sites e mostrando lá o que é verídico, o que não é verídico. Muita coisa que auxilia e ajuda também a gente, né? Verdade. Tem que estar ligado em tudo. Tá ligado? O Complexo está trazendo para você informação. Então faça o favor de você aproveitar as informações que Carlos trouxe pra gente aqui, viu? Que foi diferenciada. Ô Carlos, eu queria agradecer você aqui, esse bate-papo, essa troca de informações. Eu particularmente estou saindo aqui um pouquinho mais especialista agora em política. Um pouquinho inteligente. Sim, sim. Eu confesso que muitas das coisas que a gente falou aqui eu não conhecia realmente. Eu preferi vir como leigo mesmo. E isso é ruim. Eu agradeço a você por trazer uma consciência diferente. Acredito que eu vou olhar a política de uma forma diferente. Não é que eu vou discutir com as pessoas. Calma, eu vou pesquisar, vou estudar um pouco melhor, porque são decisões realmente que são importantes. Agradecer a sua presença aqui, que ilustríssimo, um cara muito embasado, muito conhecimento. Foi ótimo bater esse papo com você. E é isso aí, velho. Sucesso. Eu que agradeço vocês, toda a equipe. Foi um privilégio para mim conversar. Como eu disse no início, pelo fato de ser podcast CPX, eu sou morador do Nordeste, eu amo o Nordeste de Amaralina e é uma forma de eu transmitir, de eu me doar um pouquinho também para o povo que eu tanto amo. Então, foi muito bom estar com vocês, Manu, Sobral, Manu já conheci, já sou fã e acompanho no Instagram. Então... Segui também, já deu follow. Então, tamo junto. Aproveita aí, já deixa seu arroba pra galera seguir você, meu querido. Pronto, @advogado Carlos Abraão. A gente vai largar aí, já botou arroba do homem na tela, por favor, segue o cara. Pois é, seguindo todo mundo aí, entre em contato, quem quiser alguma coisinha, vai lá, o Tubufo de Abraão. Já manda a pergunta. O cara embasado, Veio de São Paulo. Rapaz, agora você tem 28 anos, você tem uma estrada da zorra, viu, mano? É verdade. Com 23 anos eu me formei e aí... Tem 23 anos você se formou na advocacia como advogado? Sim. Novo menino. Você, mano, você quer ser pô de costeira? Com 23 anos, eu só tinha terminado os estudos. Mas acontece. Mas acontece. E é isso, né, Sobral? É isso. Eu gostaria de agradecer você que está aqui nos assistindo a esse almoço maravilhoso, esse intervalo, esse bate-papo, aqui no canal do Complexo do Nordeste, diretamente do estúdio, aqui no 2.0 Music Bar, nossa nova casa deliciosa, cantando aqui com você. Eu e Manu. Quem quiser seguir, Sobral, é Sobral com 3 O, não esqueça. Sempre, lindo, gostoso, maravilhosa. Mentira. Aí quem quiser também me acompanhar nas redes sociais é @Manu Magnata Real, a mais linda do complexo. Isso do complexo, hein? Complexo do Nordeste, vejo todos. Não esquece também de se inscrever no canal aqui e deixar o like também no vídeo. E também não esqueça os agradecimentos aqui aos nossos patrocinadores, por favor. Pois é, quero agradecer também ao Dogão Soares, considerado hoje o melhor dogão do Complexo do Nordeste. E ao Hora do Rango. Hora do Rango é babado. Você já experimentou os lanches do Rango? Claro, você acha mesmo que eu ia pegar? Hora do Rango é maravilhoso. Rapaz, tudo que tá envolvido com o Complexo eu quero. Não percam tempo. Obrigado. Valeu, pessoal. Tamo junto.